Meu Deus do céu, galera. Se você assistiu o jogo, você também está decepcionado, envergonhado, você está desesperado, cara. Cadê o futebol do Flamengo em 2026? Ficou em 2025? Que desespero, que desesperador, cara. Eu nem sei como que eu começo esse vídeo aqui de tanta agonia que eu tô. Flamengo mal na defesa, mal no meio-campo, mal no ataque. Cara, se for falar mal, tem que falar de todo mundo. O time inteiro muito mal, galera. Não cria nada, finaliza pouco e toma gol todo jogo. Falar o que desse Flamengo de 2026? É uma vergonha atrás da outra, cara. Um vexame atrás do outro. Perdendo para times sem grandes expressões. Times que não dá para comparar. Cara, se não fosse o VAR automático, tinha sido 2-0, galera. Porque o segundo gol anulado do Lanús é só para VAR semiautomático. Se não, cara, a vaca tinha ido pro brejo. Se continuar assim, galera, cara, não pode continuar assim. Não é possível, cara. O que tá acontecendo é uma coisa inexplicável. Cadê o futebol do Flamengo? Cadê? Jesus amado, viu? Olha, depois a gente fala mais. Temos aqui o linha de passe pós-jogo e eles vão falar tudo que aconteceu nesse jogo de hoje. Cara, o Flamengo mereceu perder. Mereceu perder. Porque não jogou nada. De novo, hein? De novo. Defesa péssima. E o ataque não faz gol? Vamos lá. Olá para você que é fã de esportes, chegando com linha de passe. Os confrontos sul-americanos não foram nada bons para os brasileiros nessa semana, hein? Na Libertadores os dois perderam, Botafogo e Bahia. E agora pela Recopa, jogo de ida, o Flamengo também perdeu para o Lanús na Argentina. 1-0, o Lanús fez 3 gols, 2 devidamente invalidados por impedimento. O terceiro não teve jeito, né? Mas o Flamengo pediu, clamou para tomar um golzinho e conseguiu. Levou esse gol numa falha da defesa ali, zagueiros batendo cabeça, teve liberdade para fazer cruzamento, a bola aérea passando pela área do Flamengo várias vezes. Bateu, martelou e o Lanús fez 1-0, traz a vantagem para a semana que vem aqui no Brasil. A gente está aqui no Linha de Passe com... Isso que o Lanús é um time fraco, é um time ruim. Imagina se fosse bom. Se o Flamengo jogar o que pode, resultado bem possível de se reverter. É só 1-0. Frustrante desse Flamengo, a gente tem muito para comentar sobre isso. O Flamengo que vem frustrando o seu torcedor ao longo dessa temporada, por enquanto. Calçade, tudo bem contigo? Boa noite, William, boa noite para todo mundo que está com a gente. O Flamengo tem tanta possibilidade de variar o time e criar tantas versões dentro de campo que a gente, às vezes, e é óbvio que a gente discuta isso, quem vai jogar com quem, qual é a função, a missão de cada um dentro de campo. E isso aconteceu hoje. Era Arrascaeta e Carrascal, mais pelo centro, Luiz Araújo e Cebolinha pelos lados, mas todo mundo vindo se associar no centro do campo. Os laterais, Varela e Alexandro aproveitando os espaços. Mas a gente fica muito preso a quem vai jogar, e é natural que isso aconteça, pela capacidade de variar do Flamengo, que tem um debate que é anterior a isso, que é a rotação do Flamengo, a temperatura que você vai ver dentro de campo, a intensidade desse time. Porque aí você sai da escalação e você vem para algo que é anterior a ela, que é, com qualquer time, rotação baixa, não vai, esquece seus nomes. Tá vendo esse chute aí do Cebolinha? Foi o único chute em direção ao gol que o Flamengo deu em 90 e tantos minutos com os acréscimos. Não fez mais nada no jogo, cara. É inadmissível, né? E é isso que a gente viu. A gente viu um Flamengo assim na Super... Aí você vê um Lanús hiper dedicado, não é? Hiper dedicado. E que tem um time de 1-11 que esse time joga em casa, joga fora, joga em qualquer situação. Inclusive com 2 jogadores que não estavam 100% e saíram só no final. O Marcelino Moreno e o Castilho. É a vida para o Lanús essa Recopa, né?
Rafael Marques, em loco, também vai participar com a gente a partir de agora nesse linha de passe aqui, para bater um papo. Ele que viu de perto aí essa derrota do Flamengo. Calçade destacou um ponto aqui importante, Rafa, essa questão da rotação, essa questão da intensidade, de estar ligado no jogo. E a gente não tem visto muito isso no Flamengo nesse começo de temporada. Estava até comentando na redação, mesmo as vitórias contra o Botafogo, por exemplo, contra o Vitória, 2 vitórias aí por 2-1, a gente não viu o Flamengo nessa rotação que a gente imagina. A gente falava, opa, começo de temporada, os caras estão voltando, tem questão física e tal. Você acha que já passou um pouquinho do ponto de utilizar isso como desculpa, Rafa? Tudo bem? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Hoje, dia 19 de fevereiro, 40 dias que o Flamengo voltou, galera, de férias. Ainda não estão com ritmo de jogo? Ah, dá licença, né? O Lanús também, eles fizeram 6 jogos nessa temporada, eles voltaram agora de férias também, cara. Há um mês e pouco atrás. O Flamengo tá muito mal, cara. Fisicamente, tá mal tudo, né? Não cria nada também. Com certeza, William. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, ao Zupac, ao Bertozzi, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Linha de Passe. Inclusive, até tendo como base aquilo que o Felipe Luiz falou pra gente ontem, na entrevista exclusiva, já dá para cobrar um Flamengo mais de acordo com o que a temporada vai exigir ao longo de 2026. Porque já foi o 9º jogo do elenco principal e em outras partidas, já com os principais jogadores, o Flamengo teve uma capacidade de competição muito maior. Hoje, estava ouvindo atentamente as colocações do Calçade, o Flamengo foi engolido pelo Lanús em todos os aspectos. A gente pode debater o jogo de futebol sobre diversas valências, né? A tática, a técnica, a física, a motivacional, e o Lanús aplicou para cima do Flamengo uma grande virtuosidade em todas elas. Dá para dizer com segurança que o Flamengo hoje teve muito mais sorte do que juízo. Não dá para dizer que o Lanús massacrou, mas dá para dizer que a vitória é justa e que o time que entrou em campo, teoricamente disposto a jogar pelo erro, teve muito mais condições de desenvolver o seu jogo basal, sem grandes invencionices táticas, sem grandes estrelas em destaque, à exceção do Marcelino Moreno, que colocou o jogo no bolso, jogou de terno, mas com muita crença na proposta que tenha sido feita, pensada pelo seu treinador, o Pellegrino, e aplicando diante do Flamengo muito apático. O Lanús ganhou todas as segundas bolas, o Lanús teve a melhor ocupação de espaço num jogo de muita bola longa, tanto de um lado quanto do outro. O Lanús conseguiu vencer a maioria dos duelos na intermediária, enfim, soube jogar a partida em casa diante do seu torcedor, que fez uma grande festa aqui na Fortaleza, e para mim a vitória é incontestável. E nós temos que cobrar de quem pode dar mais. Calçade falou sobre investimento, sobre nomes. O Flamengo precisa ter um nível de entrega superior ao que vem tendo em alguns momentos. E hoje ficou muito claro para todo mundo que estava aqui no estádio, todo mundo que pôde acompanhar a nossa transmissão. O Flamengo com déficit de qualidade técnica, de crença no seu jogo e, acima de tudo, de capacidade de solução individual. Muita gente que sabe jogar bola não deu check na partida, William. Boa, Rafa. Bertozzi, a que se deve, no teu olhar, essa falta de reconexão com o jogo do Flamengo do ano passado? Ou algo próximo disso? Já tá voando, claro que já tá voando, sim, mas algo próximo disso. Tudo bem? William? Boa noite, companheiros. Rafa, Fã de Esportes. Eu acho que, claro, que quem está dentro vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, quem tem os índices dos jogadores nos treinos, porque é óbvio que depois de uma temporada de quase 80 jogos, as férias defasadas e um começo de temporada, o Flamengo não ia estar voando agora. Ninguém cobraria que o Flamengo estivesse voando agora. Seria absurdo imaginar isso. Ponto. Mas também não precisa não jogar nada, né, cara? Meu, o time tá voando é uma coisa, agora o time não cria nada. Por quê? Como? Por quê? Não tem explicação, galera. É isso que a gente cobra. Acho que as escolhas do time hoje, formação inicial e mesmo o que ele pensou para as alterações, nada funcionou. Nem a formação inicial, nem o que ele queria com as alterações. Então, acho que tem um pouco das escolhas do Felipe, sim.
sem fazer alarmismos de questionar o trabalho, pelo amor de Deus, longe disso. Pontuar os erros, mas não é pedir cabeça de ninguém. Acho que hoje também não funcionou nem a estratégia de começo e nem o que ele queria mudar do time no segundo tempo. Mas eu acho que quando a parte tática não funciona, quando a parte física está longe do ideal, e esse time do Flamengo, por como ele joga, se a parte física está longe do ideal, ele sente, porque ele precisa dessa rotação, ele precisa dessa intensidade, ele precisa desse volume, então ele sente, mas vou recuperar aquela famosa frase do Crespo, né? Quando não chega a perna, tem que chegar o coração. Faltou atitude de final, né? Porque assim, no mínimo, a atitude, a postura, demonstrar que é um jogo valendo taça, né? É muito difícil, e a gente está vendo isso até com o Paris Saint-Germain. A temporada, depois de uma temporada para o PSG foi quase perfeita, porque não ganhou o Mundial, não ganhou tudo. Para o Flamengo também foi quase perfeita. É difícil você zerar, começar a remar tudo de novo? É difícil. Mas cabe à comissão técnica, cabe aos próprios jogadores entre eles esse senso de que você está com a camisa do Flamengo, você é o time mais poderoso da América do Sul hoje. O Flamengo é o único time não europeu entre os 30 maiores faturamentos do mundo e não pode deixar uma imagem como a de hoje, de que não conseguiu nem competir e chutou uma bola no gol. Exatamente. Uma bola. Esse é o ponto. Isso é muito grave. O Jean, mais uma... O Bertozzi falou de final, né? Mais uma decisão, mais uma final, já teve a da Supercopa, que o Flamengo não se conectou muito com o jogo, não. E hoje vamos colocar um adversário que, se a gente colocar no papel, acho que não tem dúvida nenhuma que é inferior ao do Corinthians. Joga em casa, Argentina, mas é inferior àquele do Corinthians ainda, hein? Tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite para todos. É isso, né? Acho que apesar dos álibis justos, e acho que o Flamengo tem álibis, o Léo já trouxe um pouco desses álibis, apesar deles, foi muito ruim o que aconteceu hoje, né? Foi muito abaixo do que se espera do Flamengo, do que o Flamengo pode oferecer, mesmo que com pouco tempo de treinamento, mesmo que voltando das férias, mesmo que ainda sem tantas partidas disputadas com o seu elenco principal. São 9 jogos e 4 derrotas nesses 9 jogos, mas à medida que os jogos vão passando, quando isso acontece no primeiro, no segundo ou no terceiro, é mais compreensível. No 9º jogo, você ainda ter um nível de atuação como o que o Flamengo teve hoje, contra um adversário indiscutivelmente mais fraco, para pegar o Corinthians como parâmetro, né? Foram as finais, né? É isso, acho que são os jogos mais importantes no fim. Nem sei se mais importantes, viu? Também vou ser justo, porque eu dou uma importância monstruosa para o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, sobretudo para um elenco como o do Flamengo, que entra evidentemente como o principal favorito para defender o título, talvez os jogos do Brasileiro tenham até mais importância, porque no fim das contas você ganhar a Recopa ou a Supercopa não vai mudar a vida de um time como o Flamengo no final da temporada. Mas lá também decepcionou, hein? Vamos lembrar. Acho que assim, decepcionou no Brasileiro, decepcionou, né? Mesmo com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória, acho que o Flamengo foi muito abaixo, contra o Corinthians foi muito abaixo, e à medida que o tempo vai passando e as atuações seguem nesse nível, eu acho que, obviamente, a cobrança vai ser maior. E acho que hoje a gente tem coisas específicas para discutir, né? A escalação inicial, claro que o Felipe Luiz vai falar, vai explicar, então acho que a gente tem coisas para discutir. Eu prefiro certas coisas discutir depois de ouvir o Felipe Luiz, justamente porque se trata de um começo de temporada. E ninguém aqui, eu imagino, pelo menos nessa mesa, vai pedir fora Felipe Luiz, como a gente já está vendo um monte nos comentários, no chat. É uma loucura, é uma insanidade o que acontece no futebol brasileiro, em todos os clubes, o tempo todo. Mas, enfim, é assim, é o nosso jeitinho, é a nossa cultura, é assim que nossa a banda loucura. Cara, eu não vou pedir fora Felipe Luiz, não vou pedir a cabeça dele, eu não vou pedir para mandar o cara embora. Mas o Flamengo não tá jogando nada, cara. Meu Deus do céu, é assustador. Mais um jogo ruim. E se jogar com essa vontade, quinta-feira que vem, vai perder no Maracanã lotado também. Cara, tudo parte daqui, ó, da vontade, da gana, da fome, sabe? Esse time do Flamengo em 2026 não tem fome. É um time que tá com a barriga cheia, cara. Eles acham que não precisa ganhar mais, porque ganhou no ano passado. É isso que me dá raiva, velho. Você tá doido, viu? E outra coisa, cara.
Não dá pra criticar só o Léo Ortiz. A gente tem que criticar, meter a boca em todo mundo. Foi todo mundo mal, cara. Todo mundo mal. Essa loucura. Mas enfim, que foi ruim mesmo e acho que o Flamengo tá devendo demais nessa temporada. E assim, perder o confronto pro Corinthians pode acontecer. Claro. Perder pro Lanús pode acontecer, mas quando você soma esses dois... E a forma, né? E a forma, aí você tem... qual foi a narrativa das duas derrotas? Uma é real, já foi. A outra, por enquanto, ele está perdendo. Tem que reverter no Maracanã. Você destacou uma coisa interessante para passar para o Zupa durante a transmissão, que você falou, o Flamengo pode mudar muito, né, o seu time e ganhar fisicamente. Então, se o problema é físico, se o problema é uma temporada que está começando, você tem pelo menos a vantagem de poder, nos 45 minutos finais, ou que seja, como fez o Felipe Luiz, na meia hora final, mudar tudo, né, do ponto de vista físico e ganhar um gás, enquanto o outro time é um time muito limitado nesse aspecto, né, que tem 11 peças ali quase que contadinhas. Então, esse deveria ser o seu momento da vantagem física, ainda que, de maneira geral, na temporada o Flamengo esteja em desvantagem física. E a gente não viu isso em momento algum, né? Verdade. Começo de ano, a lá Vitor Pereira, hein? Lembra muito. Né? Claro que o Felipe Luiz tem muito mais casca. Títulos do Flamengo, tem mais... A atmosfera, o estado anímico. Mas é isso. Lembra. Boa noite a todos. Porque, assim, tanto a Supercopa quanto a Recopa não são, e eu falei isso no pré-jogo no Sport Center, não são troféus que vão mudar, ou que não deveriam mudar a temporada de um clube com o tamanho da ambição que o Flamengo tem no seu projeto esportivo. Até na época eu falava, a Supercopa para o Corinthians tem um valor. Hoje, para o Flamengo tem outro valor, ela é bem menos importante. Então, assim, não são os troféus mais importantes da temporada. O problema é que se você já perdeu, se por um acaso você perde o outro, com o nível de desempenho que o Flamengo teve nessas derrotas, né? Porque tem momentos em que você perde, mas você vê coisa acontecendo. Quando você perde jogando mal, como o Flamengo vem jogando sistematicamente, o Flamengo está a 90 minutos, se não conseguir reverter o placar na semana que vem, de chamar para si uma crise no momento do ano que não deveria passar perto disso. E esse é um problema, já vai começar o ano de maneira muito tumultuada. De tudo que a gente viu hoje, me chamou muito a atenção a inoperância, a quase nulidade ofensiva, de agressividade no Flamengo. O Calçade falava isso durante o jogo da posse de bola, ela flutuou entre 65 e 70 para o Flamengo quase que o jogo inteiro. Então o Flamengo controlou territorialmente o jogo durante quase todo o tempo. E uma finalização. Mas em nenhum momento um time que controlou o jogo, controlou a posse, que teve 70 de posse, ele não mereceu e nem esteve perto de ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais alarmante. Acho que isso passa pela escalação. Acho que dentro desse problema, o time que o Felipe colocou a campo, a escolha que o Felipe fez, deixou o Flamengo mais longe de vencer o jogo. Ficou muito nítido no primeiro tempo que não tinha profundidade o ataque do Flamengo. E assim que o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, primeira bola, cruzamento, Pedro de cabeça, a bola vai para fora. Sim. É claro que o Pedro entrou e o Flamengo tomou o gol depois que o Pedro entrou. O Pedro não fez lá um grande jogo também. Mas assim, um time como o Flamengo, que controla o jogo como controlou hoje, porque é da sua natureza, não conseguir agredir, assim, e aí você fica com o jogo solto. Até o momento do gol do Lanús, o Flamengo não merecia perder o jogo. Mas quando você não consegue merecer ganhar, o jogo está sempre vivo. E aí o Lanús é um time muito valente, bem trabalhado pelo Pellegrino, com as suas limitações, que buscou o seu centroavante o jogo inteiro, e numa dessa, em condição legal, ele fez o gol, e aí a partir daí o Flamengo se perdeu. Então, assim, um time desse chutar uma bola no gol em 90 minutos contra o Lanús, com todo respeito ao Lanús, que é um time muito valente, muito valente. Respeito, é pouco demais, cara. É pouco demais. Porque o Flamengo... É inadmissível, né, cara? O Felipe Luiz tá dando entrevista já. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a entrevista coletiva do Felipe Luiz e ouvi-lo, né, cara? Porque eu acho que ele foi muito mal hoje também, cara. Ele tira o Arrascaeta, ele tira o Everton Cebolinha, que era o melhor em campo, né? Ali no ataque, pelo menos. E daí ele coloca Samuel Lino e coloca o Pedro. E o time não muda em nada, cara. Em nada. Não que o Arrascaeta tava fazendo um grande jogo, nada disso. Mas assim, você vai tirar quem pode arrancar um coelho da cartola e fazer alguma coisa diferente, junto com o Everton Cebolinha, que foi o único que deu um chute no gol, certo, né?
Tá louco, viu? Eu tô chateado, hein, galera? Decepcionado, hein? O que tá acontecendo, hein, cara? Tá num nível que ele tem que entender o nível de cobrança que ele tem também. Claro. Porque quando eu tenho, Rafa lá em cima. eu tenho o maior orçamento do futebol na América e bato no peito e falo para todo mundo, tem 1 bilhão. Eu tenho o elenco que tem. Já tinha um elenco que traz o Paquetá. Você tem a maior contratação da história do país, né? Você tem uma série de contratações. O Paquetá vale o elenco inteiro do Lanús, O Calçado. presidente Olha do aí. Lanús falou isso. Olha aí. E então, o que acontece? Você traz assim para suas relações com seus torcedores, com o futebol, uma capacidade, uma responsabilidade que os jogadores precisam entender e ela tem que estar presente. Esse time que tem tudo isso e gosta de bater no peito, não pode chegar em 2 finais. São 2 finais e 3 tempos jogados, certo? Sim. Não dá para jogar o que jogou até agora. Você tem que entender o seguinte, cara, a gente tem tudo e a gente tem tanta coisa que os outros não têm que a gente dentro de campo tem que se virar e tem que se virar de jeito diferente. As desculpas que valem para o Lanús não valem para o Flamengo. As desculpas que valem para o São Paulo não valem para o Flamengo. Do Grêmio não vale para o Flamengo. Isso não é exigir ganhar o tempo inteiro. Não é. Não é só sobre o resultado. Comportamentos. A gente está falando de comportamentos. Cara, o Flamengo alcançou um tamanho que é dele, é próprio. E por méritos, né? Ninguém deu nada. Só que você tem que entender que Calçado, tem que estar dentro de campo tudo isso. O Flamengo não esconde que o objetivo dele é ser no Brasil o Bayern de Munique. Sim. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu quero ganhar tudo, todo ano. Eu quero ser o mais poderoso. Dane-se a concorrência. Quero competir com os europeus nos mundiais que eu for jogar. Minha competição tá lá fora, né? Então, assim, o ônus disso é que a sua cobrança vai ser de acordo. Você escolheu isso, cara. Desculpa. Não, a cobrança vai ser de acordo. Então, a cobrança vai ser... inclusive, pela sua postura em campo, se a sua postura eu vou ser o time mais poderoso do continente... E fora de campo também. Na hora que você entrar no campo, cara, o que eu vejo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Né? E se você não tem condição... Pra mim é o seguinte, galera, o Flamengo, esses jogadores que estão aí no Flamengo, no ano passado, eles já tinham feito isso. Tinha jogo, cara, que eles entravam de saltinho alto, com soberba, e perdiam o jogo. Como foi contra o Fortaleza, contra o Bahia. Vários jogos que o Flamengo perdeu no ano passado. Lanús. O Paquetá vale o time inteiro do Lanús, o elenco do Lanús. Então, vamos jogar aqui do jeito que der, né? O empatezinho tá bom, não vamos correr muito. Daí, depois que tomou o gol, começaram a correr. Cara, o Flamengo tomando sufoco do Lanús no final do jogo é uma vergonha, cara. É ridículo. Esses jogadores têm que ter vergonha na cara. Na moral, cara, eles têm que ter vergonha na cara. Pelo que eles ganham, pelo que eles ganharam o ano passado e agora tá passando essa vergonha. Dá licença, né, cara? Eu vou até terminar o vídeo aqui, galera. Vou colocar a entrevista do Felipe Luiz em seguida aqui pra vocês, valeu? Eu tô puto, cara. Nossa, eu tô muito irritado. Flamengo, esse ano, está acumulando vexames. É uma vergonha atrás da outra. Flamengo jogou bem só contra o Vasco, mas mesmo assim, cara, ganhou de 1-0. 32 finalizações, 1-0. Ganhou do Vitória não jogando nada, nem merecia ter ganhado. Aí empata em casa com o Inter, perde para o São Paulo. São Paulo que vinha perdendo para os times do interior de São Paulo lá no Campeonato Paulista. Aí o Flamengo perde pro Fluminense. Ou seja, dá muita raiva, cara. Dá muita raiva. Eu vou encerrar o vídeo. Eu tô puto. Valeu.